Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a esse ano de 2021. E vamos tentar entender um pouco mais da filosofia e sua importância no nosso meio nessa aula que vai ser mais uma revisão, uma introdução à filosofia. Introdução não, porque todos vocês sabem, já conhecem, já tiveram várias aulas e já estão aí praticamente bem por dentro da matéria, do conteúdo e das indagações filosóficas. Então, nessa revisão, quero que vocês compreendam primeiramente a seguinte ideia, que a filosofia, de certa forma, é uma palavra muito difícil de se definir, não é fácil, tá? Porém, vocês têm que ter ideia daqui para o final do ano que vocês aprendem constantemente na aula de filosofia, também em outras aulas, a filosofar. Beleza? É isso que eu quero que vocês estejam cientes. De repente, se a gente estiver estudando a ética aristotélica, você tem que pensar assim, peraí, como eu vou usar isso na minha vida? Quais questões, quais perguntas eu vou fazer a partir do momento que eu entendi a ética de Aristóteles? Filosofia política. O que eu vou conseguir pensar sobre política por mim mesmo estudando filosofia política, estudando as ideias de Marx, estudando as ideias liberais de John Locke, estudando o anarquismo de Bakunin. Ou seja, o que você consegue aprender a questionar, a indagar, estudando filosofia. Essa é a importância aí das nossas aulas, tá? De certa forma, é uma tarefa muito difícil aprender qualquer filosofia, definir filosofia, mas nós aprendemos a filosofar muito facilmente. Por quê? Porque nós fazemos isso constantemente. Tá? Até alguns filósofos vão dizer que definir a filosofia é uma busca ilusória, que não dá para definir. Então a gente fica aí com uma definição pedagógica e uma definição etimológica. A etimológica é aqueles que vocês já sabem de cor e salteado, que é assim, filosofia é aquela palavra que vem do grego, filhos, filia, amor, sofos, sofia, sabedoria. Então o filósofo é aquele que ama a sabedoria, filosofia é isso, amor ao saber. Só que nós também podemos ficar com uma definição pedagógica. E filosofia é esse exercício, essa busca pela verdade, utilizando aí a razão, utilizando o raciocínio, buscando investigar, levantando primeiramente perguntas. Filosofia sempre trabalha com perguntas, não com qualquer pergunta, mas com aquilo que às vezes é mais gritante na humanidade, as curiosidades que às vezes é muito difícil de conseguir uma resposta. Por exemplo, o que é a felicidade? É uma busca também filosófica. Claro que as religiões tentam responder, a ciência, mas a filosofia trabalha necessariamente com a questão da felicidade nesse quesito do que? De indagar se a felicidade realmente existe, se é uma ilusão, se é possível ser feliz e assim por diante. Tá? E aí outros e outros campos da filosofia serviriam aí para a gente ilustrar essa necessidade de indagação. Filosofia é indagação. Filosofar é a responsabilidade de vocês. A partir aí das nossas aulas. Aprendeu sobre estética, filosofia da arte? O que você vai tirar disso para a sua vida? Qual o proveito? Quais questionamentos você vai levantar? Será que você vai ter a percepção de entender que muitas vezes a indústria cultural tenta colocar na sua cabeça aquilo que é arte, fazendo com que você consuma cada vez mais e tenha uma ilusão da felicidade? Será que você consegue entender que você não precisa necessariamente de uma lei te obrigando a fazer o que é certo, porque você tem consciência, maturidade de saber o que é o certo? Então são várias questões que a filosofia levanta e faz com que essa matéria seja de extrema importância. Tá? De extrema importância. Tá? Até porque vocês vão filosofar a vida inteira. A filosofia vai fazer parte da vida de vocês, vocês querendo ou não. Tá? Então quando alguém fala assim, professor, filosofia é difícil de definir, então eu posso dizer que filosofia é algo muito difícil? Não, não é. Filosofia nós estamos trabalhando no cotidiano, no dia a dia. Tá? Não é difícil.
Tá? Ah, professor, mas quando alguém chega para mim e fala assim, a filosofia é muito chato, eu não entendo nada. Para, não é chato. Tá? Isso aí também é uma besteira sem tamanho. Por quê? Porque na realidade a filosofia ela vem porque o ser humano tem essa necessidade de conhecer, de descobrir, de fazer perguntas. Viver não basta, queremos mais, queremos ir além. Tá bom? Tranquilo, beleza? Então essa introdução poderia finalizar por aqui, já seria de um tamanho proveito para a vida de todos. Mas eu quero rapidamente passar por algumas áreas da filosofia que vocês já estudaram ou estudarão. Tá? Por exemplo, nós temos aí a filosofia da arte, que é a mesma coisa que estética. Que vocês sabem muito bem, quem não sabe ainda vai aprender esse trem, que a estética é essa necessidade aí de definir, às vezes, o que é beleza, o que é o feio, se existe um padrão de belo, se existe um padrão de feio, se muda conforme a sociedade, qual é a influência da arte na nossa vida, será que a arte vem porque só viver não basta, o que é esse trem? Tá? Outra matéria que vocês têm que lembrar muito bem, outro campo do saber da filosofia, é a ética, que é a mesma coisa que filosofia moral. Ou seja, será que eu questiono o meu padrão de comportamento? Será que eu sou capaz de chegar aí a uma definição por mim mesmo de felicidade, uma definição por mim mesmo de alteridade, de se colocar no lugar do outro? Então a ética trabalha com essas reflexões. A ética vai refletir sobre a moral. Tá? Por quê? Porque a moral, de certa forma, são as regras, as leis pré-estabelecidas aí na sociedade. Tá? E a ética é o quê? A ética é o estudo dessa moral. A ética é o estudo das normas de comportamento. A ética, às vezes, vai pegar ali um acontecimento político, um acontecimento grandioso na humanidade, ou uma tragédia, de se perguntar qual deveria ser a melhor atitude dos seres humanos, tá? Enquanto sociedade, também enquanto indivíduo e assim por diante. Tá? Então a ética faz esses questionamentos, tá? Que faz com que nós também venhamos ser pessoas um pouco mais solidárias, um pouco mais compreensíveis à realidade do outro. Uma outra área da filosofia, a filosofia da ciência. Se lembre, se recordem aí que a filosofia da ciência ela é de extrema importância. Por quê? Porque vai indagar até que ponto a ciência pode ir, até que ponto a ciência pode estudar, por exemplo, e fazer testes em cobaias. Qual a importância da ciência na nossa humanidade? Eu acho que o ano passado todo mundo se perguntou muito sobre a ciência e muitas pessoas filosofaram sobre a ciência. Por quê? Porque foi comprovado que há ainda uma descrença muito grande na ciência, infelizmente. Tem pessoas ainda que acreditam que a ciência ela não consegue produzir uma vacina capaz aí de produzir anticorpos que vai salvar a vida de milhões. Tá? Então, olha a necessidade da gente refletir sobre a importância da ciência. Belezinha? Pessoal, e por fim, espero que vocês lembrem das áreas da filosofia que vocês já estudaram, já aprofundaram. Como, por exemplo, nós temos uma área, áreas nós já aprendemos, mas eu quero que vocês se lembrem da divisão dos campos do saber por períodos. Tá? Por exemplo, nós temos lá atrás, na filosofia antiga, com Platão, Aristóteles, também uma ideia da busca pelo conhecimento. E essa busca do conhecimento depois ela vai retornar de uma forma mais aprofundada lá na filosofia moderna. Tá? Então, assim, por que eu quero que vocês tenham essa ideia? Porque eu quero que vocês compreendam que a filosofia tem essa capacidade de ser algo velho e ao mesmo tempo muito novo. De repente, a lógica aristotélica vai ser estudada por mim hoje e vai me ajudar a achar soluções para o meu cotidiano, para o meu dia a dia. De repente, a teoria política de Marx vai me ajudar a arranjar soluções ou ter uma ideia de como está a sociedade hoje.
Tá? De repente, Sócrates falando que o ser humano deve buscar a verdade acima de tudo, vai fazer com que um aluno venha ter essa curiosidade para com a verdade e venha ser no futuro um cientista, um filósofo, um professor que vai trazer uma contribuição imensa para a humanidade. Tá? Então a filosofia é isso, é essa capacidade de fazer com que o velho se torne extremamente novo. Por isso que é essencial estudar esse trem. Beleza? Tranquilo? Vamos encerrar por aqui, senão fica muito comprido, mas eu espero que, se alguém tiver alguma dúvida, me procure. E nessa revisão geral, dá pra gente mais ou menos, não é nem revisão, isso aqui é um apanhado, uma reflexão que eu faço para vocês estudarem filosofia e para vocês também se dedicarem. Beleza? Abraço, até mais.